capítulo 2, versículo 18. Nós vamos ficar somente com a parte A do versículo, que nos diz assim: filhinhos, é já a última hora. Amém. Pode se assentar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, quando nós abrimos a Bíblia diante desse texto, deste versículo, a qual João nos escrevera. João, quando ele escreve esta epístola, João está vivenciando no período ou no ano, entre o ano 85 ao ano 96 depois de Cristo. João, quando ele escreve este texto, esta epístola, João vai declarar acerca da caridade, acerca do amor, e o mesmo apóstolo João fica conhecido como apóstolo do amor. Neste tanto amor que João revela nesta epístola, João, nesse versículo que ora lemos por base do meu sermão, João vai fazer menção acerca de uma mensagem escatológica, dizendo que já é a última hora. A última hora no relógio humano nada mais é do que a meia-noite. A meia-noite é o findar de um dia, mas inicia-se outro dia a partir da meia-noite. Quando João está escrevendo isto para a igreja, ele está dizendo que o tempo da igreja está acabando aqui, mas terá uma continuidade lá no céu, na presença do Senhor. Quando João escreve acerca da última hora, sendo a última hora meia-noite, eu posso perceber alguns mistérios dentro da Bíblia Sagrada, que a meia-noite sendo o último tempo. Eu vejo que o relógio, o tempo humano, um dia é composto de 24 horas. Mas se você olhar no ponteiro do seu relógio que tem no seu pulso aí, só vai marcar 12 horas, pastor André. Mas o dia é composto de 24 horas. Mas isso também era profético para a igreja. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando 1 hora, eu me lembro que há só um Deus, um só Filho, um só Espírito, um só mediador, que é Jesus Cristo. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando as 2 horas, eu me lembro de 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus se apresenta a ele. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando as 2 horas, eu me lembro que há 2 caminhos, mas somente um leva a Deus. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando as 3 horas, eu me lembro da Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Me lembro das 3 verdades cristãs: palavra, fé e amor. Me lembro também que no 3º dia, Jesus ressuscitou. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando as 4 horas, eu me lembro que Jesus, após 4 dias, ele vai ressuscitar a Lázaro, seu amigo. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando as 4 horas, me lembro dos 4 leprosos que trouxeram vitória para Samaria. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando as 4 horas, me lembro também que jogaram 3 jovens dentro da fornalha de fogo ardente, mas o 4º homem estava presente na fornalha. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando as 5 horas, me lembro de 10 virgens, divididos são entre 5 loucas e 5 prudentes. Lembro-me também do Nazireu, que na sua vestimenta havia 5 nós, e esses 5 nós representavam os 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando as 6 horas, 6 é o número do homem. Deus cria os céus e terra em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Quando eu olho para o número 6, me vejo na Bíblia um tríplice 6, a saber, 666, que é o número do anticristo. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando as 7 horas, 7 fala do número pleno de Deus. No 7º dia Deus descansou, das 7 trombetas que tocará, das 7 igrejas da Ásia Menor, dos 7 Espíritos de Deus que está em volta do teu trono. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando as 8 horas, me lembro dos 8 personagens que entrou na arca de Noé, a saber, Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando as 9 horas, me lembro dos 9 dons espirituais. Lembro-me também que Abraão vai chamar o teu servo Eliezer, dizendo: vai buscar uma noiva para Isaque. Eliezer vai preparar 10 camelos, ele vai montado sobre um, e sobre 9 vai levar tesouros, representando também o Espírito Santo, trazendo os dons para a igreja. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando-se às 10 horas, me lembro de 10 leprosos, que foi curado por Jesus.
9 vai embora, somente um volta para agradecer. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando 11 horas, me lembro que Jesus escolheu 12 apóstolos, Judas se mata, permanece 11. Quando eu olho para o badalar do relógio, marcando o número 12, me lembro muito bem dos 12 apóstolos do Senhor. Lembro-me também das 12 tribos de Israel. Lembro-me também da Nova Jerusalém, que há 12 portas, representando as 12 tribos. Lembro-me também que há 12 colunas, representando os 12 apóstolos do Senhor. 12 com 12 se torna 24. Quando eu falo acerca do 24, me lembro dos 24 anciãos que estão em volta do trono de Deus, arrancando a coroa e jogando aos pés do Cordeiro, dizendo: digno é o Cordeiro, santo é o Cordeiro, bendito é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Todas as vezes que nós falamos acerca de coroa na Bíblia, a saber que coroa para os anciãos é a representação do galardão ou da recompensa. Recompensa essa que toda a igreja, quando a igreja for arrebatada, vai entrar diante do tribunal de Cristo e há uma coroa reservada para cada crente. Então coroa faz alusão à recompensa para aqueles que pregaram, para aqueles que fizeram missões, para aqueles que empenharam-se na obra do Senhor. Há uma coroa que nos reserva, mas os 24 anciãos estão trazendo a lição para a igreja que mesmo naquele grande dia nós receberemos a coroa, mas a igreja vai pegar a coroa e vai dizer: a glória continua do Cordeiro, a exaltação continua do Cordeiro, o louvor continua sendo do Cordeiro. Quantos estão adorando na terra? A glória aqui na terra é dele, mas lá no céu a glória continua sendo dele. Oh, glória a Jesus de Nazaré, bendito é o nome do Senhor. Quando eu falo acerca de João, dizendo que é a última hora, desde o primeiro ano letivo que estudamos, ao último ano nós só aprendemos acerca de 3 tempos: passado, presente e futuro. Ficamos sempre nessa passado, presente e futuro. E nesta tarde Deus ministrou meu coração para mim, em rápidas palavras, pregar, subordinado a um tema: os 3 tempos. Tempo do homem, tempo de Satanás e o tempo de Deus. Quando eu falo acerca do tempo humano, o tempo humano origina-se de uma palavra grega por nome de Cronos. Cronos significa tempo passageiro, ou tempo que se passa. Quando eu vejo que o tempo humano é passageiro, eu me lembro de alguns personagens bíblicos, a qual seguiram o teu tempo, a quais seguiram a tua vontade, abandonando o tempo de Deus. Quem não se lembra de Saul, o primeiro rei da história de Israel? Diz a Bíblia que Deus escolhe Saul. O ministério de Saul está sendo bem sucedido, honrado pelo Senhor, mas Saul abandona o tempo de Deus, seguindo o teu próprio tempo, seguindo a tua própria vontade, seguindo as suas próprias decisões. Diz a Bíblia que Deus tira o trono da mão de Saul e entrega nas mãos de Davi. Quem não se lembra também de Roboão, de Jeroboão? Diz a Bíblia que a divisão das 12 tribos vai acontecer. Deus chama o profeta velho por nome de Aías, dizendo: vai até Jeroboão e diga para ele que as 12 tribos há de dividir, e o mesmo há de reinar sobre as 10 tribos do norte. A palavra do Senhor se cumpre, conforme foi predito pelo profeta. Porém, Jeroboão, quando ele assume o trono das 10 tribos do norte, ele vai querer seguir o teu próprio tempo, seguir a tua própria vontade, seguir as suas próprias decisões, levantando ele altares nos lugares altos, altares nos lugares baixos, sacerdotes que não vinham da linhagem de Levi. Deus arranca o reinado das suas mãos. Quem não se lembra de um personagem bastante conhecido, cujo nome é Jonas? Diz a Bíblia que Deus dá uma ordem dizendo: vai pregar na cidade de Nínive. Jonas, querendo seguir seu tempo, querendo seguir a sua própria vontade, ele desce a Jope, compra passagem em direção contrária para a cidade de Tarse. Mas no meio do caminho há uma intervenção divina. Uma grande tempestade vem para assolar a embarcação, e a embarcação está para se quebrar ao meio. Aqui eu aprendo uma verdade bíblica, que há momentos que a tempestade vem na nossa vida, que vem sobre a nossa embarcação, e nós perguntamos ao Senhor: por que da tempestade? Por que do problema? Por que da dificuldade? É porque por muitas vezes nós estamos seguindo o nosso próprio tempo, nós estamos seguindo a nossa própria vontade, nós estamos seguindo as nossas próprias decisões.
corações, mas ouvi nesta noite ser boca de Deus sobre a tua vida. Levante a tua mão que eu vou profetizar. Você que está em casa, eu vou profetizar sobre a tua vida. Talvez até nessa noite você seguiu o teu tempo, seguiu a tua vontade, mas a partir desse momento o tempo de Deus vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família, vai chegar nos seus filhos, se você que adora o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus! Quando eu falo acerca do tempo humano, eu me lembro do sábio Salomão. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 1, ele vai dizer que tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Quando eu falo acerca de Salomão, Salomão na Bíblia é conhecido como o homem mais sábio da Bíblia Sagrada. Salomão na Bíblia é conhecido como o homem que levantou o primeiro templo de adoração ao nome do Senhor. Salomão na Bíblia também é conhecido como autor de 3 livros na Bíblia Sagrada. O primeiro livro ele vai escrever quando ainda é moço, quando ainda é jovem. Ele vai escrever o livro de Cantares. Todo momento no livro de Cantares, ele vai expressar o amor pela noiva, e a noiva vai expressar o amor pelo noivo. O tempo de Salomão vai passar, a tua mente vai amadurecer. Ele vai escrever o seu segundo livro, a saber, o livro de Provérbios. Nos 31 capítulos do livro de Provérbios, Salomão vai expressar conhecimento, conselhos para a nossa vida, tanto espiritual como a nossa vida cotidiana. Salomão, a tua mente vai amadurecendo com o tempo, e na sua velhice, ele veio escrever o livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes, ele inicia no capítulo 1, no versículo de número 2, dizendo: de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Salomão está revelando que tudo é passageiro, que tudo vai passar, mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Oh, glória a esse Deus maravilhoso. Salomão, a tua mente vai amadurecendo, o tempo vai passando. Ele escreve o capítulo 3 que ora lemos, que tudo há um tempo, mas a tua mente vai amadurecendo e o tempo vai passando. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, ele vai trazer um conselho para a juventude e para aqueles que amam a palavra do Senhor, dizendo: anda pelos prazeres dos teus olhos, recreite na tua mocidade, porém, lembra-te de uma coisa: tudo Deus trará a juízo. Quando Salomão expressa isso, ele está dizendo para a juventude, ou para nós outros: se você quiser andar pelos prazeres dos teus olhos, tu pode andar. Se quiser para ir para a boate, pode ir. Se quiser festejar com o mundo, pode festejar. Andar na roda dos encarnecedores, tu pode andar. Mas, porém, lembra-te de uma coisa: tudo Deus trará juízo. Pecar, pode pecar. Errar, pode errar. Mas naquele grande dia, Deus trará tudo a juízo. A mente de Salomão vai amadurecendo. O tempo vai passando. Ele escreve o capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venha o mau dia, chegam anos que vem dizer: não tenho nele contentamento. Quando Salomão escreve o capítulo 12, Salomão já está no final da sua vida. Ele vai dizer para a juventude: lembra-te do Senhor. Lembrar do Senhor aqui não é você parar e pensar como você lembra de um amigo, mas sim é você ter a consciência que Deus é um Deus absoluto sobre a tua vida. Independente do momento que estamos vivenciando, Deus é um Deus absoluto na nossa vida. Independente de pandemia ou não, Deus continua sendo Deus na nossa vida. Dependendo das afrontas ou não, Deus continua sendo Deus em nossas vidas. Quando eu falo acerca do tempo humano, sobre a Bíblia no Antigo Testamento existia 2 tipos de relógio. O primeiro relógio conhecido na antiguidade era chamado de relógio de pedra. O relógio de pedra era aquele que, quando o sol nascia no oriente, os raios solares se expandiam, tocava na rocha, a sombra da rocha se locomovia de um ponto exato a outro ponto, e eles conseguiam distinguir a quantidade de tempo exato que a sombra saíra de um lado para o outro. O segundo relógio conhecido na antiguidade era chamado de relógio de areia ou a ampulheta. É aquele reloginho que viram de cabeça para baixo, a areia começa a se locomover e eles conseguem distinguir a quantidade de tempo exato que a areia saíra de um lado para o outro. A ciência evoluiu, o tempo veio passando, chegou o momento que o homem fez o relógio de parede, mas a ciência evoluiu, o tempo veio passando. No ano de 1950, o homem conhecido como pai da aviação, Santos Dumont, ele faz o avião, e ele, não conseguindo distinguir
a quantidade de tempo exato que o avião sai de um lado para o outro. Ele tem uma ideia. Vou fazer um relógio que aonde eu vou, ele vai. Aonde eu estou, ele está. Ele pega o prótons, o nêutron, o carbono e faz o relógio conhecido na atualidade como relógio de pulso. Dos dias atuais que vivenciamos, nós andamos com relógio no nosso pulso, tablets, notebooks, computadores. Todo momento nós estamos à mercê do tempo, caminhando com o tempo, vivendo com o tempo. Mas tem um porém, nós não podemos controlar o tempo. O tempo está passando. O ponteiro do relógio está andando. Isto nos mostra que a cada momento a volta de Jesus se aproxima. Oh, glória a Jesus. Quem tem essa esperança que Jesus vai voltar? Oh, glória a Jesus. Essa é a nossa esperança. E todos os sinais nos mostram que o Mestre vem. Ele vem. Quando eu falo acerca do tempo humano, o homem, por sua vez, a ciência diz que acerca do passado, presente e futuro. O homem, por sua vez, não pode voltar ao passado. O homem, por sua vez, também não pode dar um salto para o futuro. O homem só vive o presente. Por isso que o nome é presente, porque é uma dádiva. Muitos queriam estar no teu lugar, mas não pode. Você está aí adorando ao nome do Senhor. Isto é uma dádiva. Quando eu falo acerca do segundo tempo, que é o tempo de Satanás, para me correr, senão nós vamos fazer uma vigília de novo, hein? Glória a Jesus. Quando eu falo acerca do tempo de Satanás, eu vejo que a Bíblia vai nos revelar que quando nós aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, havia um demônio que apoderava-se da nossa vida. Mas quando você aceita Jesus, esse demônio bate em retirada. Diz a Bíblia que ele vai para os lugares áridos, desérticos, à procura de outra habitação. A partir desse momento, você torna-se templo e morada do Espírito Santo. Se nesse momento que esse demônio que ora saíra, você tem de arrumar a tua casa para com Deus, dormir com Deus, caminhar com Deus, almoçar com Deus, tomar café com Deus. Porque se você não organizar a tua casa para Deus, esse demônio que ora saíra, diz a Bíblia, que ele convida mais 7 demônios mais poderosos do que ele. Ele retorna à antiga casa. Se a antiga casa estiver desorganizada, sem um habitante, ele volta e gera maiores atrocidades na vida do cristão. É quando acaba o ministério, é quando acaba a família, é quando acaba a nossa chamada, é quando esses demônios voltam e a casa está desorganizada. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, você anda com Deus, dorme com Deus, caminha com Deus, se alimenta com Deus. Esse demônio que ora saíra pode convidar mais 7, mais 70, mais 7 mil. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Quantos creem assim, levante a mão para adorar ao nome desse Deus. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Estou sentindo a presença dele no nosso meio. Oh, glória. Diz a Bíblia que quando você aceita esse Jesus como teu Salvador, o teu passado é jogado no mar do esquecimento. Quer dizer que Deus, ele se esquece do teu pecado. Porém, a sua mente é capaz de se recordar dos feitos passados, daquilo que você fez de bom, que você fez de ruim. E o diabo sabe disso, ele sempre volta de ré ao passado, dizendo para você: no teu passado tu fez isso, tu não pode pregar, tu não pode cantar, porque no teu passado você pecou, você se prostituiu, você se drogou. Eu sempre digo, pastor André, que ele sempre volta de ré ao passado. Hoje ele vai voltar de ré para o inferno, porque Deus vai mudar a tua história. Oh, glória a Jesus. Ele sempre volta ao passado, porque ele sabe que usando o passado, ele pode destruir o teu presente. E destruindo o teu presente, ele consegue destruir o teu futuro. Qual é meu futuro, pastor Magdiel? O diabo não está preocupado se você vai ser um grande médico. Não está. O diabo não está preocupado que você vai ser um grande advogado. Ele não está preocupado com isso. O diabo não está preocupado que você vai ser um grande empresário. A única preocupação com o diabo é o futuro da igreja, que é as mansões celestiais que nos aguardam. É por isso que ele peleja dia e noite contra a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pastor André disse algo aqui muito interessante, que homens param, mas a igreja continua. A igreja venceu a peste negra, a igreja venceu a Inquisição de Roma, a igreja venceu as cruzadas, a igreja venceu as tribulações e as afrontas. Por quê? Porque é uma promessa sobre a igreja, que é as mansões celestiais que aguarda a igreja do Senhor. Oh, glória! E o diabo sabe disso. Então ele sempre volta ao passado e começa a apontar os seus erros. Você prostituiu, você não pode pregar.
Você se drogou no passado, você não pode servir ao Senhor. Ele usou essa artimanha comigo. Eu acredito que ele usou essa artimanha com muitos outros que aqui estão. Eu sempre digo, irmão, que o diabo usa sempre a mesma estratégia com todos nós. E eu costumo dizer que o diabo está velho. Pastor Miguel, você está doido? O diabo está velho. Diz a Bíblia em Gênesis que ele é a serpente. No livro de Apocalipse é a antiga serpente. Se é antiga é porque está velho. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quantos confiam no Senhor? Há renovo de Deus sobre a tua vida. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Ele sempre volta ao passado a destruir o teu presente, mas eu vim ser profeta de Deus sobre a tua vida. Estenda as tuas mãos. Você que está em casa, que você que pode, estenda as suas mãos, e eu vou profetizar. O Senhor, depois que eu profetizar, você vai dar a melhor adoração que você pode. A partir dessa noite, talvez o diabo apontou os teus erros, dizendo: tu pecou, você errou. Mas a partir de hoje, quando o tempo de Deus está chegando na tua vida, você vai apontar o dedo na cara de Satanás e vai dizer: o sangue do Cordeiro me purifica de todo o pecado. O sangue do Cordeiro me purifica de todo o pecado. Quantos recebem essa palavra? Adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória! O diabo volta ao passado, mas o passado não pertence a ele. O diabo tem o negócio de tentar ser dono de tudo, irmão. O diabo não tem nada. Às vezes o diabo diz: a tua família é minha, é mentira de Satanás. O diabo às vezes diz: o teu filho é meu, é mentira de Satanás. O diabo não tem direito a nada. A sua família pertence a Deus, teu casamento pertence a Deus, a tua casa pertence a Deus. Aleluia. Vamos caminhar, vamos falar acerca do tempo de Deus que mais nos importa nessa noite. Urabai, tchau, que levará. Estou sentindo a presença dele aqui. Quando eu falo acerca do tempo de Deus, o tempo de Deus origina-se de um termo hebraico por nome Kairos. Kairos significa tempo certo, ou momento oportuno. Há um ditado popular que Satanás lançou no mundo dizendo que Deus tarda, mas não falha. Mentira de Satanás. O nosso Deus nunca tardou, nunca falhou. Ele age na hora certa e no tempo certo. Oh, bendito é o nome de Jesus. Quando eu falo acerca do tempo de Deus, o tempo de Deus é diferenciado de todos os tempos. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. O tempo de Deus é tão diferenciado que a Bíblia vai dizer que Deus é um Deus imutável. Quando eu falo acerca desse Deus, que o tempo dele é diferenciado, eu vejo que Deus sempre trabalhou e sempre vai trabalhar segundo o seu tempo, segundo a sua vontade. Até mesmo na criação do universo, que tudo que nós vemos, Deus usou o tempo. Diz a Bíblia que Deus criou tudo em 6 dias, e no 7º, Deus descansou. Deus, se quisesse criar tudo, pastor André, em um só dia, teria criado. Ele é Deus. Em uma só hora, Deus teria criado. Ele é Deus. Em um só minuto, Deus teria criado, porque Ele é Deus. Em um só segundo, Deus teria criado, porque Ele é Deus. Só que Deus, Ele quis trabalhar com o seu tempo. Oh, glória! Só que o interessante é que, quando eu falo acerca da criação do universo, Ezequiel vai revelar, nos dizendo que Deus é o maior arquiteto que existiu. Ninguém se compara com a tua sabedoria. Quem trabalha na área de arquitetura ou na construção civil sabe que o ser humano, antes mesmo de construir, ele tem de estudar a área para a construção. Alguns fazem planta da casa, outros fazem a maquete da construção que vai fazer. E eu, na minha oração, eu perguntei ao meu amigo Espírito Santo, e Deus, para construir a terra, Ele estudou a área? O Espírito Santo falou comigo: volta no livro de Gênesis. Fui no capítulo 1, ele começou a dizer: no princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo movia-se sobre a face das águas. E eu perguntei: o que o Senhor quer dizer comigo? Ele disse: volta de novo. E eu vi: o Espírito Santo movia-se sobre a face das águas. Eu imagino o Espírito Santo passando e dizendo: aqui vai ser o jardim do Éden, aonde eu colocarei os meus adoradores. Eu imagino o Espírito Santo passando e dizendo: aqui vai ser o Egito, aonde eu vou libertar o meu povo da escravidão.
Eu imagino o Espírito Santo passando, dizendo: aqui vai ser Jericó, aonde eu derrubarei as muralhas para o meu povo passar. Eu imagino o Espírito Santo passando, dizendo: aqui vai ser Canaã, a terra prometida, aonde eu estou preparando para o meu povo. Eu imagino o Espírito Santo passando, dizendo: aqui vai ser Belém, aonde Jesus Cristo há de nascer em prol da salvação dos homens. Eu imagino o Espírito Santo passando, dizendo: aqui vai ser o Monte Caveira, aonde Jesus Cristo há de morrer para a salvação dos homens. Eu imagino o Espírito Santo passando, dizendo: no terceiro dia ele há de ressuscitar. Eu imagino o Espírito Santo passando, dizendo: após a tua ressurreição, ele vai caminhar com seus discípulos por intermédio de 40 dias. Eu imagino o Espírito Santo passando, dizendo: após os 40 dias, ele vai ser assunto aos céus. Depois dessa assunção aos céus, passará-se 10 dias, acontecerá uma festa por nome Pentecoste, a qual alguns crentes estarão reunidos, e eu descerei sobre eles, impactarei eles com a minha glória, e todos serão cheios da minha presença. Oh glória, para ficar melhor, eu imagino o Espírito Santo passando, dizendo: após eu descer sobre eles, o Evangelho vai se propagar sobre o mundo. Quando o Evangelho se propagar sobre o mundo, ele vai chegar diante de um país chamado Brasil. Nesse país chamado Brasil, vai ter um estado muito abençoado, cujo nome é Espírito Santo, cuja capital é só Vitória. É só Vitória. É só Vitória. Nesse estado chamado Espírito Santo, vai ter uma cidade por nome Vila Velha. Em Vila Velha vai ter um bairro por nome Itapuã. Em Itapuã vai ter uma igreja Nova Vida. E se tiver adoração, vai ter milagre. Se tiver glória a Deus, vai ter milagre, vai ter poder. Quantos veio para adorar a Ele? Levante a mão para exaltar a esse Deus. Elebaraia Calassuriá. Oh, bendito é o nome de Jesus de Nazaré. Oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh glória a Jesus. Ele já preparou o ambiente para você desde o princípio de tudo. Oh glória a Deus. Quando eu falo acerca do tempo de Deus, para mim caminhar, para mim encerrar, eu aprendo na Bíblia que além do tempo de Deus ser diferenciado do nosso tempo, Deus ele intervém no tempo humano, no Cronos, para trazer vitória ao teu filho. Deus, ele para o tempo, vou dizer de novo para você dar um glória. Deus para o tempo humano para trazer vitória para o teu povo. Pastor, mas de onde está isso na Bíblia? Diz a Bíblia que Josué está na frente de uma peleja. O tempo Cronos, o tempo humano está passando. Josué está percebendo que a noite está chegando. Ele olha para o sol e diz: sol, detenha-te em Gibeão. Ele vira as costas para o sol e olha para a lua e diz: lua, detenha-te em Ajolã. Diz a Bíblia que o sol e a lua pararam. Mas todos nós somos sabedores que a ciência evoluiu e nós entendemos que não é o sol que gira, não é a lua que se movimenta, mas sim o planeta Terra. O planeta Terra, ele gira em redor do sol, em redor de si mesmo. Então não foi o sol nem a lua que parou, mas sim o planeta Terra. Oh glória! Para Deus trazer vitória a Josué, Deus parou a terra. Mas para parar a terra, ele parou Marte. Para parar Marte, ele parou Plutão. Para parar Plutão, ele parou Vênus, Mercúrio, Urano. Eu aprendi uma coisa linda na Bíblia. Para Deus trazer vitória ao teu povo, ele para Marte. Para Deus trazer vitória para o teu povo, ele para Vênus. Para Deus dar vitória ao teu povo, ele para a terra. Para Deus trazer vitória para o teu povo, ele abre o mar. Para Deus trazer vitória para o teu povo, ele derruba a muralha. Para Deus trazer vitória ao teu povo, ele para o templo para te trazer vitória nesta noite. Se você crê, levante a mão para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh glória a Jesus. Além de Deus parar o tempo, ele faz o tempo retroceder. E eu vou finalizar agora. Além de Deus fazer o tempo parar, ele faz o tempo retroceder. Ele faz o tempo voltar para trás. Diz a Bíblia que Deus olha para o profeta Isaías dizendo: vai à casa do rei Ezequias e diz que ele vai morrer. O profeta Isaías leva a palavra profética para o rei. Quando Isaías está descendo, o rei vira o rosto para a parede e começa a chorar.
E quando ele começa a chorar, ele começa a lembrar da sua retidão, da tua juventude, e começa a dizer para Deus: eu fui fiel ao Senhor. Deus, ouvindo a oração e o choro do rei, ele volta a palavra ao profeta e diz: volta para lá e diga que ele vai viver mais 15 anos. O profeta volta até o rei e diz: tu vai viver. E você quer uma prova? Qual prova que você quer? Você quer que o relógio de Acais, a sombra vai para frente ou ela volta para trás? Ah, o rei pensou: ir para frente é normal, eu quero ver o relógio voltar para trás. Oh, aleluia! E diz a Bíblia que o tempo voltou. Deus é o único Deus que faz o ser humano viver o mesmo tempo 2 vezes. Vou dizer de novo para quem está em casa da glória em casa, para quem está no templo da glória do templo: Deus é o único Deus que faz o homem viver o mesmo tempo 2 vezes. Oh glória, isto fala de oportunidades. Talvez no decorrer do culto você ainda não adorou o Senhor. Deus está dizendo: estou dando a oportunidade novamente. Deus está dizendo para você: eu vou fazer você viver o mesmo tempo novamente. Oh glória a Jesus. Deus, Ele trabalha no seu tempo. Ele intervém no tempo humano para trazer vitória ao homem. Só que eu aprendo na Bíblia, que a Bíblia vai dizer, Ele vai dizer a Moisés: eu sou o que sou. A palavra eu sou o que sou no hebraico, que vai transliterado para Yahvé, Jeová, que significa: eu sou o Deus do passado, do presente e do futuro. Oh glória. O passado não pertence a você. O seu presente está na mão de Deus. E o seu futuro também está nas mãos de Deus. Oh glória. Coloca sobre os teus pés. Fazer uma rápida oração com vocês. Isto. Você que está aqui no templo, você que está em casa ouvindo esta palavra e quer fazer uma aliança com o Senhor, Deus está fazendo o tempo retroceder ao seu favor. Fazer você viver ao mesmo tempo 2 vezes. Talvez você se distanciou da presença do Senhor por motivos, mas Deus está dizendo: eu estou fazendo o tempo voltar para você nesta noite. É tempo de voltar ao primeiro amor. Talvez você nunca conheceu a Jesus. Eu apresento Jesus que pode entrar na tua história, pode mudar o tempo que você está vivendo. Nós estamos vivendo um momento que pessoas estão depressivas, pessoas estão com muito temor, mas eu conheço um Deus que pode intervir na sua história e mudar a tua história. E esse Deus está aqui nesta noite para mudar a tua história. Você que está aqui no templo, que ainda não conheceu Jesus, você que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus nessa noite, dá um sinal com a tua mão. Nós vamos estar orando por você. Você que está em casa, nos assistindo nesse momento nas plataformas da internet, levante a tua mão em casa que nós vamos estar orando por você. Deus tem uma nova história para a tua vida. Oh glória, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós tributamos todo louvor, toda adoração ao teu nome. A mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração nesta tarde, eu ministrei conforme o Senhor me propôs. Então, Senhor, eu quero interceder pela tua igreja. Eu disse, Senhor, que o diabo volta ao passado para tentar destruir o nosso presente. Eu disse, Senhor, que o ser humano só vive no presente. E disse que o tempo e o controle de tudo está em tuas mãos, porque o Senhor é o Deus do passado, do presente e do futuro. Eu peço ao Senhor intervir no nosso tempo. Intervir, Senhor, no meio da tua igreja. Muda a história da tua igreja. Pai, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos que aqui estão. Senhor, entra com providência sobre a vida deles. Trabalha, Senhor, sobre o coração desses homens, dessas mulheres que aqui estão. Esses, Senhor, que estão em casa nos assistindo. Entra com providência sobre a vida deles. Alguns, Senhor, talvez quando está com síndrome da depressão, síndrome do pânico. Eu peço ao Senhor nesse momento, Espírito Santo, visita eles nessa hora. Trabalha, Senhor, no meio do coração dele, no meio da família deles. E profetizo, Senhor, que milagres hão de acontecer. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor. Entregamos tudo em tuas mãos. Senhor Deus, e profetizamos que a partir desta noite,